Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao call de acompanhamento das estratégias da Rock Trade. Neste call a gente vai falar sobre os resultados consolidados do mês de agosto. Eu sou o Valdinei, economista da Rock Trade, e para me acompanhar estamos novamente com o nosso matemático, Silvano. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde para você, assinante que está aí nos assistindo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, poder falar um pouquinho das nossas estratégias. Como o Valdinei disse, hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos resultados do mês de agosto. E é bem legal porque foi um mês assim muito significativo em termos de resultados para todas as estratégias. Quer dizer, a gente teve ali Rocket 5, Atlântico, Indy, dólar, todas as estratégias fechando ali com resultados positivos e com resultados muito expressivos, na verdade. É verdade, Silvano. Bom, para começar a gente vai falar do gráfico do Ibovespa. A gente vê que no mês de agosto o Ibovespa teve aí um movimento negativo, chegou a testar um suporte na região dos 95.800 pontos, aí depois deu um repique no final do mês e voltou a testar uma resistência nos 101.500 pontos. Como destaques, né, nesse mês a gente teve o aumento da volatilidade e também o aumento da aversão ao risco, que trouxe esse movimento negativo para a Bolsa Brasileira e também com isso teve impacto nos indicadores econômicos com a crise entre os Estados Unidos e a China também, que reduziu, desacelerou o crescimento aí econômico em nível global. A primeira estratégia que a gente vai começar a falar é a carteira Rocket 5. E, mais uma vez, a gente teve aí um resultado no mês, já o quarto mês seguido, com mais de 7% de valorização. Até a semana passada a gente estava com uma valorização de 0,74%, mas na última semana a gente conseguiu fechar com 7,34% de valorização no mês. Já contando desde o início da carteira, chega a 167% a valorização. Silvano, você gostaria de comentar esse resultado? O resultado, como eu até disse lá no início, é de fato um resultado bem expressivo, um resultado fantástico. Só para tentar colocar esses números assim de um outro ponto de vista para você que está nos assistindo, esses resultados que a carteira Rocket 5 vem tendo aí nos últimos meses, quando a gente olha os resultados ali desde o início, por exemplo, ela tem um resultado que é 5 vezes maior do que o resultado do Ibov, quer dizer, quando nós olhamos do início de 2018 até hoje, 5 vezes mais do que a Bolsa conseguiu rentabilizar nesse período. E não é só isso, quando a gente olha desse período aí, de dezembro de 2017, janeiro de 2018 até hoje, a carteira Rocket 5 ela vem fazendo mais de 15 vezes o que o CDI fez no mesmo período. Então você que está nos assistindo, talvez tenha lá uma grana forte, uma grana alta lá na renda fixa, no CDI, eu acredito que seja o momento adequado aí para talvez não, né? Com certeza colocar uma parte do seu dinheiro em renda variável, principalmente numa carteira de ações como a Rocket 5, que consegue aí através do método quantitativo um resultado até 15 vezes maior que o CDI. Exatamente. Bom, a próxima estratégia que a gente vai falar é a estratégia do Indy, que opera um mini contrato futuro de Ibovespa. No mês de agosto também, assim como a Rocket 5, teve um ótimo resultado. A gente alcançou uma valorização de 8,82% no mês, enquanto o Ibovespa teve queda em agosto. Desde o início já acumula quase 61% de valorização. Falando um pouquinho da estatística no mês de agosto, a gente teve 6 trades abertos, 6 trades encerrados. A média de pontos foi de 1.842, o que daria aí, multiplicando no mês de agosto, 11.000 pontos. O hit rate também em agosto ficou em 100%. Teve um trade aberto no final de agosto, que foi no dia 28, mas esse trade foi encerrado agora no mês de setembro e foi um trade negativo, isso depois de 10 trades positivos no Indy. Silvano, você poderia comentar aí por que aconteceu isso? Nosso atirador de elite acabou errando um trade depois de 10 trades positivos? A gente até estava conversando aí antes com o pessoal, quer dizer, depois de mais de 90 dias, o nosso atirador de elite, o nosso sniper aqui da Rock Trade, ele acabou errando um tiro. Mas é muito importante que você que está nos assistindo saiba, inclusive essas informações estão ali na lâmina, né, de informações da estratégia,
que isso está perfeitamente dentro do esperado, dentro das estatísticas. Quer dizer, quando a gente faz o estudo para viabilizar uma estratégia como o IND, como a estratégia do dólar, uma das informações que nós levantamos no momento ali dos estudos da estratégia é o hit rate. Então o hit rate esperado que nós temos aí para a estratégia do IND é algo em torno de 72%. Então é natural que o nosso atirador de elite vai errar ali uma operação ou outra. Inclusive, assim, o resultado dessa operação vai entrar só no mês que vem, né, no mês de setembro, porque nesse mês, porque ela foi encerrada agora em setembro, mas a gente já está passando aqui para comentar isso para você ficar tranquilo. Isso está perfeitamente aí dentro do esperado e mesmo assim nós continuamos aí com um resultado fantástico como nós tivemos no mês de agosto. Né? Quer dizer, na verdade a gente vem de meses com resultados muito bons na estratégia do IND, mais de 90 dias até errar o primeiro tiro aí, o nosso atirador. Bom, para continuar, a próxima estratégia que a gente vai ver é a tática do dólar, que opera um mini contrato futuro de dólar. No mês de agosto, a gente teve uma valorização de 5,02% nessa estratégia, enquanto o Ibovespa caiu 0,67%. Desde o início da estratégia, já acumula uma alta de quase 35%. Desde que começou a ser comercializada a estratégia no mês de agosto, a gente teve um trade encerrado. A pontuação desse trade foi de 44 pontos e o nível de acerto, o hit rate, foi de 100%. A estratégia do dólar estreou muito bem, né? Quer dizer, 44 pontos operando dólar para quem já está um pouco acostumado aí é uma coisa assim fantástica, fazer uma operação com um contrato de dólar e conseguir 44 pontos. Mas só para talvez deixar mais claro para você que está nos assistindo, a gente tem ali na parte da lâmina o resultado desde o início da estratégia, quer dizer, uma parte mais antiga desse resultado vem do estudo de backtest que a gente fez, uma parte mais recente desses resultados, eles vêm de uma operação interna que a gente faz com a estratégia antes de colocar ela à venda. Então é por isso que você está vendo ali no mês de agosto um resultado de 5%, quer dizer, existiram mais operações quando a estratégia estava operando apenas de uma forma interna, apenas aqui para a equipe da Rock Trade. E aí no final de agosto, quando a gente começa ali a comercializar a estratégia, a gente teve um trade então, depois que a estratégia começou a ser comercializada, com esse resultado fantástico, quer dizer, um mês muito bom para a estratégia do dólar e para aqueles que adquiriram a estratégia do dólar ali no início, já conseguiram uma operação com 44 pontos, uma operação que rendeu aí mais de 1,18%. Legal. Continuando, a próxima estratégia que a gente vai ver é o método Atlântico. A gente vê por primeiro o gráfico com todos os trades indicados pelo robô. No eixo vertical a gente tem a rentabilidade e no eixo horizontal o tempo posicionado em dias. Aqui são todos os trades, então a gente vai ver as bolinhas azuis, uma grande quantidade, onde são os trades positivos. Que a gente pode destacar que a gente teve bastante trade com 100% até chegando próximo de 200% de valorização. Enquanto as bolinhas vermelhas são os trades negativos, normalmente elas ficam perto ali de zero porque o Atlântico corta esses trades rapidamente. Uma coisa bem legal, Rodney, falando ainda do gráfico ali das bolinhas que você que está nos assistindo está vendo, é que como o hit rate da estratégia do Atlântico é algo em torno aí de 50%, caiu um pouquinho recentemente, está em torno de 47%, então na verdade sim, quando nós olhamos ali para os trades encerrados, né, os trades que vão contabilizar de fato o hit rate, a gente tem uma mesma proporção. Então o que é bacana nesse gráfico é olhar que os trades positivos eles têm um resultado muito mais expressivo do que os trades negativos. Voltamos aí para a filosofia seguidora de tendência, que é a que a gente usa aí no Atlântico, quer dizer, as perdas a gente vai cortando rápido, mas os ganhos a gente vai deixando crescer, como a gente consegue ver nesse gráfico, com trades aí com mais de 400 dias, quer dizer, trades que duraram mais de um ano, mas trades com resultados na casa de 100%, 150%, 200%, quer dizer, resultados muito maiores do que aqueles dos trades com resultado negativo. Isso mesmo. No movimento de agosto, tivemos 128 trades abertos, 184 encerrados e o risco liberado em 65. Como destaque, a gente coloca aqui dois trades, o primeiro deles no BTG, com uma valorização de 190%,
o segundo na JBS com uma valorização de 147%. Esses dois trades com impacto no capital acima de 14%. E com um trade negativo como destaque, a gente teve aqui em Pome e Frutas com uma queda próxima ali de 19% e um impacto de somente 0,76% no capital. Uma coisa legal desses trades aí de BPAC, para explicar para você que está nos assistindo, é que quando você entra numa operação do método Atlântico, você coloca apenas uma parte do seu capital naquela operação. Então, um exemplo aqui, né? Mas uma pessoa aí operando 20, talvez 50 mil reais no método Atlântico, ela consegue ali, à medida que os trades vão liberando risco, estar posicionada talvez em mais de 20 operações. E ainda assim não ter alocado o capital inteiro, quer dizer, ela vai alocando pequenas partes do seu capital de uma maneira que proteja o seu capital do risco. Por isso que a gente sempre fala, né? O Atlântico usa um gerenciamento de risco muito sofisticado. E aí, o que é importante entender? Alocando uma pequena parte do seu capital em um trade como o trade de BPAC ou de JBS, você consegue um resultado sobre o seu capital total de 14%, quer dizer, quase 15% sobre todo o seu capital em uma operação onde você alocou apenas uma pequena parte dele, quer dizer, não foi o capital todo que estava alocado aí nesse trade de BPAC ou de JBS. Exatamente, como você falou, se fosse um capital total aí de 50 mil aplicados, com 14% de impacto, você teria um lucro aí próximo de 7 mil reais. Bom, continuando, falando um pouco da estatística geral do Atlântico, a média de retornos positivos ficou acima de 23%, a média de retornos negativos ficou em 7,57%, o hit rate, como o Silvano comentou, em 48%, próximo ali de 50%, e a expectativa matemática subiu nessa última semana. Semana passada estava em 6, em torno de 6%, e nessa semana, com esse repique, essa alta da Bolsa Brasileira, chegou a 7,5%. Outro número interessante aí, Rodney, é a média dos retornos positivos, né? Quer dizer que ela até subiu um pouquinho aí nesse período de tempo mais curto. Como a gente vem explicando aí nas últimas semanas, durante esse mês de agosto que já encerrou, a bolsa caiu bastante durante o mês, ela fez um movimento bastante volátil, como você disse lá no início. Então a gente encerrou muito trade protegendo seu capital aí das perdas, por isso o nosso hit rate caiu um pouquinho. Mas nós também encerramos muitos trades para proteger os ganhos que eles já tinham acumulado, como foi o caso de BPAC, como foi o caso de JBS e outros papéis aí que você já acompanhou durante o mês, que nós encerramos algumas operações aí acima de 50%, 70%, 80%. Então tem duas categorias de trades aí que a gente começa a encerrar nesses momentos, né? Aqueles que estão ali perdendo para proteger o seu capital e trades que já estão posicionados há algum tempo para proteger os seus ganhos. E é bem legal entender isso, principalmente para entender por que o hit rate caiu um pouco e destacar que mesmo o hit rate caindo, a média dos retornos positivos e o resultado esperado aí da estratégia continua o mesmo. Exatamente. No último gráfico a gente vai ver aqui a rentabilidade acumulada do Atlântico. A gente tem, desde o início, lá em janeiro de 2017, 136,63% de valorização no Atlântico, com um risco de menos 12,27%, enquanto no mesmo período o Ibovespa teve uma valorização próxima de 68% e um risco, um drawdown ali, de quase 22%. Chama atenção nos últimos 6 meses a rentabilidade do Atlântico, que chegou ali a 23%, com um máximo drawdown de 10,5%, enquanto no mesmo período a rentabilidade do Ibovespa foi de apenas 5,81%, com um drawdown de quase 11%, maior que do Atlântico. Esses números eles se encaixam bem no que a gente acabou de explicar, quer dizer, a bolsa fez um movimento forte de queda, a gente encerrou muitos trades, protegeu o seu capital, quer dizer, a gente conseguiu ter um MDH, um máximo drawdown histórico menor que o da bolsa, e ao mesmo tempo a gente protegeu os ganhos que algumas operações já acumulavam. Então é nesse momento que os resultados do Atlântico começam a se destacar. Quando a gente olha aí no mês de agosto, os relatórios do Atlântico, o que nós comentamos aqui nos últimos calls de acompanhamento,
fica muito claro isso, quer dizer, foram dezenas de operações encerradas com resultados de 50%, 60%, 70%, 140%, 150%, quer dizer, operações com resultados muito expressivos, e são nesses momentos que o Atlético começa ali, numa gíria de mercado, a realizar os ganhos, né? Os trades vão acumulando ali a sua rentabilidade, e quando a bolsa faz esses movimentos de queda, a gente guarda ali aquele dinheirinho no bolso. O robô aproveita essa oportunidade para realizar o lucro. Como você falou, tem aqueles trades que chegam até 400 dias posicionados, são os trades, como o Silvano falou, mais de 50%, chegando 100%, até 190%. Nós tivemos aí trades de RBR, né, com mais de um ano posicionado, mas trades que renderam ali 180%, 190%, 200%, quer dizer, resultados maravilhosos. Muito legal. Bom, a gente vai terminando o nosso call. Gostaria de saber se você tem alguma consideração final, Silvano. Hoje eu tenho sim. O pessoal tem mandado bastante mensagem aqui no chat de suporte, algumas ligações, com algumas dúvidas referentes à forma de entrar e sair nas operações da Rocket 5. Então, uma coisa que as pessoas têm perguntado bastante, acho que é bem legal a gente aproveitar esse momento para explicar para você, assinante, como que você deve realizar essas operações. Bom, então, inclusive na semana passada, nós já comentamos aqui um pouquinho essa questão de entrar nas operações da Rocket 5, quer dizer, que era o aconselhado. No relatório ali vai ter publicado o preço de fechamento do último dia, que é o que nós temos quando nós publicamos os relatórios. Então você vai jogar aí de 1, no máximo 3% acima daquele preço para comprar as ações no leilão de abertura. Por que esse de 1 a 3% acima? Para você agredir o book, essa é a expressão que a gente usa aqui, porque quando você coloca ali a sua ordem no leilão de abertura, o robô que gerencia as ordens no leilão de abertura da bolsa vai priorizar a sua ordem de compra que está com preço mais alto. E da mesma forma, ou de forma semelhante na verdade, você vai fazer com ordens de venda. Você vai colocar ali 1%, 2% abaixo do preço que estava no dia anterior para agredir o book no leilão de abertura. O robô da bolsa que gerencia esse processo vai priorizar ali as ordens de venda que estão com preço mais baixo e você vai conseguir entrar ali no preço de abertura ou algo muito próximo a isso. Mas não é apenas essa dúvida que está chegando. Uma outra dúvida que surgiu da parte de um cliente aqui essa semana foi que na corretora dele, ele não conseguia, Valdinei, vender e comprar no leilão de abertura. Então, eventualmente pode ser que você tenha uma situação semelhante. Isso na troca da carteira da Rocket. Isso, na troca, né? Quer dizer, que aconteceu agora no início de setembro. Você precisa vender alguns papéis, comprar outros, e isso no mesmo dia, ali, no mesmo leilão de abertura. Pois bem, o que eu posso falar para você que está nos assistindo? Se você tiver muita dificuldade com esse processo, se a sua corretora não permitir você fazer isso, se você não quiser trocar de corretora, até porque existem corretoras onde isso é bem tranquilo, a gente costuma realizar esse tipo de operação aqui. Qual é a sugestão que eu te dou? Você pode esperar o mercado abrir e realizar todas essas operações a mercado. Seu preço vai ser um pouquinho diferente do preço de abertura? Possivelmente sim. Só que a Rocket 5 é uma carteira mensal. Então não é esperado que o resultado ali dos primeiros 15, 20 minutos do mês, do início do pregão, do primeiro dia do mês, vão ser tão impactantes no resultado mensal. Bom, mas aí você pode achar que fica muito corrido fazer isso. Uma outra opção, o seu resultado novamente talvez não seja exatamente igual ao que nós publicamos, mas você pode vender as suas ações ali no finalzinho do último dia de mês e fazer a operação de compra no primeiro dia útil do início do mês seguinte. De novo, o ideal é que você venda e compre as ações no leilão de abertura no primeiro dia útil do mês. O nosso resultado é publicado levando em conta que a operação é feita dessa maneira. Mas essas duas alternativas que eu comentei com vocês pode talvez te ajudar a ter uma experiência mais fácil de utilização da carteira e o seu resultado vai ser aí um pouquinho diferente. Não é para ser muito diferente. E só para encerrar eu vou lembrar, o ideal é que você faça no leilão de abertura do primeiro dia útil.
não é possível você fazer isso, tem essas duas opções que a gente acabou de comentar. E lembrando também que qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato com o suporte, vocês podem estar enviando a sua mensagem, seu e-mail, que nós inclusive vamos tentar trazer aqui as respostas no call de acompanhamento. Legal, Silvano. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua presença. Também agradeço você que está nos assistindo. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.